Sejam muito bem-vindos ao meu canal e eu quero convidar você a mergulhar na palavra de Deus junto comigo a partir de hoje. Primeiro, eu quero dizer que você é muito bem-vindo aqui, é um prazer receber você aqui e vamos juntos crescer na fé, vamos juntos aprender a respeito da palavra de Deus. O primeiro assunto que eu quero tratar nesse vídeo é que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se você é cristão, você tem que saber disso. A Bíblia é o nosso único parâmetro. Logo, a opinião de alguém, o achismo de alguém, as escolhas de alguém, o que alguém fala, o que alguém diz, essa não é a nossa regra de fé e prática. A nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. E o que nós temos visto? Cristãos que têm a sua vida regrada, baseada na opinião dos outros, naquilo que os outros dizem, naquilo que alguém dita para ela fazer, e não pela palavra de Deus. E qual que é a razão disso? A razão disso é que a pessoa não lê. Ela não medita, ela não procura, ela não mergulha na palavra. Ela é aquela pessoa, me perdoe a expressão, que come na mão dos outros. Que aquilo que alguém fala para ela, ela toma como verdade. E não é dessa forma que eu e você temos que ler a Bíblia. Quando se trata da palavra de Deus, nós temos que ser como os bereanos. Lá em Atos 17, 11, a Bíblia fala assim sobre os bereanos. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Nós temos que ser os bereanos de hoje. Eles ouviam Paulo pregar. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Eles ouviam Paulo pregar e iam conferir se aquilo que Paulo e também os outros estavam pregando estava escrito. Eles ponderavam. Eles não aceitavam, como disse outrora, comer na mão dos outros. Eles iam lá conferir. E é isso que você, que eu, que nós temos que fazer. Jesus, lá no livro de João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus diz assim: examinai, olha a palavra, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Primeira palavra que Jesus diz é: examine a Escritura. E por que examine a Escritura? Porque elas testificam de mim. Quando você examina a Escritura, você vai entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia aponta para um nome: Jesus. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia é o verbo que se fez carne. A palavra é Jesus. A palavra fala sobre Jesus.
E Jesus é a palavra. Logo, minha amiga, meu amigo, você não pode ler ou tratar esse livro de qualquer forma. Examine, seja um bereano de hoje. Procure, pesquise. Aí há quem diga assim, mas o pastor, o bispo, o diácono, o presbítero, o evangelista que prega para mim a palavra, ele lê a Bíblia. Ele lê a Bíblia. Entenda uma coisa e guarde o que eu vou te falar. Texto fora de contexto gera pretexto. No meio, por exemplo, neopentecostal, um versículo isolado fala uma coisa. Que quando você vai ver o contexto desse versículo, é totalmente diferente. O sentido daquela palavra é outro. Quer dizer, um versículo isolado fala uma coisa. Agora, quando você pega o contexto daquele versículo, você entende que Deus está falando outra coisa. Que a palavra está falando outra coisa. E você só entende isso mergulhando nas Escrituras, examinando as Escrituras, sendo um bereano. É isso que você tem que fazer a partir de hoje. Tome isso como lição e coloque isso em prática. Seja um bereano. Medite, examine, pesquise, procure. Você vai se surpreender. Inclusive, vamos trazer aqui ao canal diversos versículos que você com certeza não sabia qual era o sentido desse versículo. Você pensa que esse versículo fala uma coisa, mas a realidade é que ele fala outra coisa. Eu acredito que até aqui deu para entender. E se você tiver alguma dúvida a esse respeito, você pode me perguntar, você pode deixar aqui nos comentários, você pode me contatar pelas redes sociais, porque a partir de hoje nós vamos usar esse canal para poder pregar o verdadeiro evangelho. Tá certo? Foi um prazer. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém. Tem alguém com certeza que precisa saber sobre isso. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.